a ala internacional fascista Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele. Quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra pátria e defenderemos e protegeremos a todo um país, a todo um povo. A gente já tem reações de agora também da Organização dos Estados Americanos. A gente já tem aqui no nosso telão e você vê aí na tela que divulgou já um documento no qual ela não reconhece o resultado das eleições na Venezuela. É importante a gente destacar. E aqui é um informe de mais de 20 páginas, você vê aí na tela. Eu vou ler alguns trechos dizendo o seguinte: olha, o Departamento de Cooperação Eleitoral da Secretaria de Fortalecimento da Democracia da Organização dos Estados Americanos considera que nas atuais circunstâncias os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral não podem ser reconhecidos. E aí a OEA vai rememorando aqui os episódios que 6 horas depois do encerramento da votação houve o anúncio numa conferência, ou seja, ela reitera que houve uma demora na apuração de votos com urnas eletrônicas, mesmo com um sistema avançado, inclusive reconhecido internacionalmente que o sistema eleitoral é avançado, houve uma demora na divulgação desses resultados e vai recapitulando que houve já uma espécie de diplomação, um reconhecimento de Maduro como presidente reeleito já ontem. E quero pedir para colocarem na página 15, gente, só para relembrar como a OEA vai, daqui a pouco a gente vai colocar na página 15, estamos passando aqui, mas como a OEA vai rememorando esses episódios e inclusive citando a cédula eleitoral, como a gente vê aqui e você vê na sua tela, como funcionava a cédula eleitoral para os eleitores, e você vê exatamente, é claro, há uma coligação de partidos, mas como a cédula, isso foi batido por muitos órgãos internacionais, mostrava e evidenciava a facilidade de se votar muito mais em Nicolás Maduro do que no candidato da oposição, o Edmundo Gonçalves Urrutia. E os outros nomes que aparecem aqui, em sua maioria, gente, são nomes ligados a Maduro, que estavam ali só cumprindo tabela. Olha a quantidade de carinhas de Nicolás Maduro em cima, na primeira fila dessa cédula. Só lembrando também, gente, esse documento da OEA é divulgado depois de uma reunião de emergência dos países da OEA. Você tem ali 34 países que compõem essa organização, incluindo o Brasil, incluindo os Estados Unidos. Lula, você fala tanto de democracia, você vai continuar passando pano pra esse ditador Maduro? Olha só a fala do Lula, gente, presta atenção. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concordam, e o governo tem o direito de provar que está certo. Ele está convencido, gente, que é um processo normal. Eu vou mostrar para ele aqui que não foi um processo normal. Primeiro eu quero mostrar essa matéria aqui, ó. Olha isso aqui, gente. PT comenta a vitória de Maduro na Venezuela, eleição pacífica, democrática e soberana. O PT é o Lula, gente. Para de passar pano, Lula. O PT é você. Olha só, eu queria mostrar para vocês aqui, gente. Vou ler novamente. Volta, cara. Volta. PT comenta vitória de Maduro na Venezuela, eleição pacífica, democrática e soberana. Tá tendo uma divergência aí. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. O Randolph, que é líder do governo dele lá no Senado. O Randolph, aqui ó, fez certo. O Randolph. Randolph diverge do PT e diz que eleições na Venezuela foram sem idoneidade. O Randolph, gente, se filiou agora no PT, está contra. Aqui, eu vou repetir novamente. Randolph diverge do PT e diz que eleições na Venezuela foram sem idoneidade. Tá vendo, Lula? Tá vendo, PT? Ele é filiado ao PT, ele é do partido de vocês, ele é líder do governo do Senado, ele está contra, ele está certo, porque não só o Randolph como eu, e como o mundo inteiro, está contra. E eu vou mostrar para vocês, Lula e PT, que não foi normal, que não foi pacífico. Mostra aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O mundo inteiro aqui, ó. OEA diz não reconhecer resultado nas eleições na Venezuela. A Organização dos Estados Americanos divulgou relatório no qual aponta suspeitas que o governo Maduro distorceu o resultado do pleito realizado no domingo. Lembrando que o Brasil faz parte também. Você precisa se posicionar, Lula. Para de passar pano, mostra mais aqui, tem mais. Olha aqui, gente. Eleição de Maduro não reflete vontade do povo, diz Casa Branca. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou a reeleição de Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. Esse ditador já tem mais de 10 anos que ele está. Ele não aceita perder. E vocês do PT, você, Lula, que é o PT, você fala tanto de democracia, né? Que é contra golpe, que é contra fascista. O que esse cara é? O que esse Maduro é? Deixa eu finalizar para vocês aqui, mostra mais. Pacífica? Foi normal as eleições? Olha só como é que já tá.
protesto na Venezuela, 749 pessoas são presas e 11 já morreram. Onde foi pacífico, onde tem democracia na Venezuela. Vocês que falam tanto de democracia. Hein, Lula? Você precisa parar de passar pano pro Maduro. A gente sabe que você é companheiro dele, mas você que fala tanto de democracia, para de passar pano, toma vergonha na cara. O mundo inteiro tá contra essa eleição do Maduro. Pois é, pessoal, vocês viram aí a gravidade da situação. E aí o Maduro vem, faz tudo isso, ele já também respondeu aos Estados Unidos, que eu quero mostrar pra vocês, a situação vai se agravando cada vez mais e, meus amigos, eu acho que dessa vez Nicolás Maduro não vai se sustentar. Eu tenho um tanto de notícias pra mostrar pra vocês, já peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, o seu comentário, da onde você fala, é muito importante, tá? E também comenta aqui o que você acha sobre tudo isso, é muito importante, me ajude a compartilhar, tá? Mas olha só, pessoal, pelo incrível que pareça, talvez vocês já sabem, mas bomba! O Nicolás Maduro acusa Elon Musk de hackear o sistema eleitoral venezuelano, impossibilitando a divulgação das atas. Então, né, como ele não conseguiu forjar as atas o mais rápido possível, o que aconteceu? Ele teve que jogar a culpa em alguém. E por que não um milionário lá que mora nos Estados Unidos, né? Que fica por lá. Olha só, pessoal. Nos últimos dias, o empresário Elon Musk e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, têm se envolvido em uma troca de acusações que tem chamado a atenção da comunidade internacional. As tensões aumentaram após alegações infundadas de Maduro sobre um ataque hacker supostamente orquestrado por Elon Musk. Olha só. Maduro acusou Musk de ser o principal responsável por um ataque ao sistema eleitoral da Venezuela, o que teria atrasado a divulgação dos resultados das últimas eleições. Até o momento, essas acusações não foram acompanhadas por provas conclusivas, gerando um clima de incerteza e especulação. E é lógico que não tem provas, é lógico assim que é uma invenção. Por quê? Porque o homem, junto com o seu CNN, né, que é o TSE daqui, que é o Tribunal de Eleição, os dois forjaram a eleição de lá, eles fraudaram a eleição de lá, tudo aquilo ali foi um teatro, os resultados estavam prontos. Então, para jogar a culpa em alguém, né, tacou aí no Elon Musk, pessoal. E Maduro respondeu os Estados Unidos. Olha só, Maduro responde os Estados Unidos após reconhecerem a vitória da oposição. Como vocês já devem saber também, os Estados Unidos falou que quem venceu as eleições foi o opositor do Nicolás Maduro. Isso mesmo, olha só. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta quinta-feira, dia 1, que os Estados Unidos devem tirar seus narizes da Venezuela, em resposta ao reconhecimento de Edmundo González Urrutia como vencedor da eleição presidencial no último domingo. Apesar do Conselho Nacional Eleitoral, que é o CNE, ter anunciado a reeleição do chavista, os Estados Unidos deveriam tirar os seus narizes da Venezuela, porque é o povo soberano que governa na Venezuela, que coloca, que escolhe, que diz, que decide, afirmou Maduro em um discurso ali inflamado apenas para os idiotas que seguem ele, né? Pouco antes, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, divulgou um comunicado afirmando que o governo americano concluiu, com base em provas contundentes, provas gritantes, que González foi o vencedor das eleições presidenciais no dia 28 de julho. Então, pessoal, tá tendo toda essa pressão internacional, aí o Maduro veio dizer, né, como vocês viram no começo do vídeo, não, porque eu não nasci na era dos covardes. Se eu tiver que fazer uma revolução junto com o povo, a gente não sabe o que ele quer dizer, guerra, reprimir o povo, genocídio do povo, né, entregar um tanto de país, gerar algum conflito internacional, nós não sabemos, mas que ele soltou uma ameaça, ele soltou. Países têm que tirar o olho da Venezuela e deixar ele fazer o que ele quiser. É isso que ele se posiciona, pessoal. Eu quero mostrar, né, mais posicionamentos, mais vídeos aqui para que vocês, né, consigam fazer a ligação de tudo que está acontecendo, entendam a situação. Olha aí, pessoal. O presidente Lula disse numa entrevista à TV Centro-América de Mato Grosso: estou convencido de que é um processo normal e tranquilo a reeleição de Maduro. Se a oposição tiver dúvida, que vá esperar na justiça. Como assim, se a justiça é do Maduro? Não tem nada de grave, nada de assustador. Cara, isso aqui é do Lula declarar que tá tudo normal lá, mesmo vários países, né, vários assim,
todos os países que são realmente democráticos, né? Países que são realmente democráticos, até a esquerda já denunciou o Maduro e ele vem falar que é tudo normal e que a oposição do Maduro tem que recorrer à justiça, que é o Supremo Tribunal Federal deles lá, só que diferente do nosso, que tem 2, 3 ali que ama o Lula e faz tudo pro Lula, 2, 3, 4, 5, 6, né? A maioria ali, enfim. Lá todos são do Maduro. Lá a justiça é do Maduro. Aí o Lula fala pra oposição recorrer à justiça. Parece tanto com o Brasil. Estão matando gente, ferindo gente, prendendo gente, violentando as pessoas, espancando as pessoas, que já derrubaram estátuas do Chávez, tiraram grandes cartazes de culto à personalidade. Dizendo isso, o presidente Lula mostra que ele hesitou um pouco, mas depois deve ter conversado com o Celso Amorim. Aí entrou no barco. O PT já havia embarcado. Aliás, nunca desembarcou. Estava no apoio ao ditador Maduro, ao regime totalitário da Venezuela, assim como apoia ao regime totalitário de Cuba, da Nicarágua, né? E embora com dissensões dentro do PT. Mas, enfim, o risco é o seguinte: temos eleições este ano no Brasil. Se a canoa do Maduro furar, já estiver furada, Lula afunda junto, e o PT também. Porque está todo mundo acompanhando o noticiário abundante a respeito de Venezuela. Isso aqui é muito importante, porque tem muita gente dizendo assim, não, mas o Lula está ao lado do Maduro, né, porque ele já tem uma ligação desde lá de trás, são meio amigos, e o Lula meio que apoia mesmo, né, que o Maduro fique ali, ou alguns tentam inventar algumas outras desculpas, né, inventar alguma coisa pro Lula sair dessa, mas a verdade é que todo mundo sabe que Maduro deve ter uma coisa do Lula, ou do PT, ou do Brasil, tão forte, mas algo tão escandaloso, que não resta outra opção para o Lula. O Lula precisa se posicionar ao lado de Maduro e ajudar ele da forma que pode. Eu acho que todo mundo pensa isso, pelo menos eu penso isso. O Nicolás Maduro tem alguma coisa do Lula que pode derrubá-lo. E por isso que, apesar de todas as denúncias do mundo todo, o Lula nunca vai poder ir contra o Nicolás Maduro. Pelo menos é o que eu penso, um mero cidadão brasileiro. Enquanto isso, enquanto Lula diz que é tudo normal, tranquilo, né, não tem problema nenhum, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, denuncia, aspas, a mais aberrante manipulação de eleições. Foi ao longo de todo o processo, diz a OEA. Não foi só domingo. Isso o Aloysio Nunes Ferreira Filho, que é integrante do governo Lula, que foi chanceler no governo Temer, que é esquerda original, até radical na juventude dele, foi motorista do Marighella, segurança do Marighella. Disse que não foi só domingo, é o processo inteiro. E agora a gente ouve Marina Silva dizer a mesma coisa, ministra do governo Lula. E anunciaram, né, que Colômbia, México e Brasil iriam fazer algo conjunto. O da Colômbia, o Gustavo Petro, já está caindo fora desse barco furado. E ele é à esquerda. A Colômbia recebeu milhões, 3 milhões, 4 milhões de colombianos, de venezuelanos. Está cheio de venezuelano lá dentro, que quis votar e não conseguiu. O presidente do México não, disse que está tudo bem, igualzinho a Lula. O Petro não entrou nessa. E o Centro Carter. Maduro convidou o Centro Carter, que é tem como presidente de honra o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Está lá no Acordo de Barbados, de eleições livres na Venezuela, a vinda do Centro Carter. Vamos ver o que diz o Centro Carter. O Centro Carter não pôde verificar
ou corroborar a autenticidade dos resultados proclamados pela Comissão Eleitoral da Venezuela. O fato de a autoridade eleitoral não ter anunciado os resultados discriminados por mesa eleitoral constitui uma grave violação dos princípios eleitorais. Hoje Maduro diz que vai pedir à Suprema Corte para fazer uma auditoria. Está pensando que a gente é trouxa. Todos nós sabemos o que é a Suprema Corte da Venezuela. E ele chamou o Centro Carter para fazer isso. O Centro Carter tentou fazer e não conseguiu. Parece o PSDB aqui na eleição Dilma Aécio. Né? Não conseguiu e disse, olha, não é possível autenticar a eleição, o resultado, corroborar, não é possível porque não dá para saber. É o que aconteceria com os técnicos do TSE se a ministra Carmen Lúcia não tivesse impedido que eles fossem. Estariam lá, e agora? O que a gente faz? Não. Eu vou ler para vocês, eu recebi de um frade carmelita, eu não vou dar o nome dele. Aliás, recebi via um outro amigo, padre brasileiro, meu amigo de anos. Eu não vou dar o nome dele, é um frade carmelita de Caracas. Está em espanhol, eu vou traduzir para vocês. Né? Estamos aqui muito indignados pela trampa. Trampa é uma tapeação, é uma falsidade, é uma ficção, é um engodo, isso é uma trampa. Sobre o escândalo. Podemos ver a trampa em câmera lenta e ver onde ela se produzia. Podemos ver os votos da mudança com total nitidez. Para ninguém permanece dúvida sobre a fraude. É o fim do esquema do chavismo fraudulento. E também muito comovidos estamos pela repressão de nosso pobre povo que tem que sofrer estes ultrajes. Tornaram a reviver o roteiro ditatorial com maior força, porque já se sentem encurralados. Há muitas esperanças com Maria Corina e Edmundo, muito certas as ações da oposição. Não vejo os militares reagindo. Estão muito enredados com o governo. Não se sabe qual será o caminho, mas confiamos que o Senhor nos guiará. Que tristeza, né, pessoal? Tudo isso acontecendo com o povo venezuelano. E aqui ele diz bem no final uma frase triste, né? Não conseguimos ver o exército se juntando ao povo, indo contra Maduro, para fazer nessa revolução contra ele. E como que o povo vai vencer sem um exército? Diz para mim, sem a polícia, que são as pessoas armadas que podem derrubar um ditador, sendo que estão todas juntas, estão todos fechados no mesmo negócio. Como o povo venezuelano vai vencer isso que está acontecendo? Estão sendo reprimidos, estão sendo presos, espancados e mortos, torturados. E aí vem o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, que sempre dizem, enche a boca e o peito para falar de democracia, de voto, de paz. E aí apoiam tudo isso que está acontecendo. O Brasil não pode ficar desse lado. O brasileiro não pode aceitar isso. Até o maior esquerdista de todos os tempos, amigo. Você pode odiar o Bolsonaro, odiar a direita e o conservadorismo. Procure outra imagem de esquerda para vocês seguirem, para vocês votarem, para vocês darem o voto. O Lula e o PT está fracassado. É uma esquerda antiga que apoia a ditadura, que apoia a tortura, que apoia regimes ditatoriais que se mantêm no poder assim, desta forma. Ele está apoiando claramente, à luz do dia, aberto para todos verem. O Lula apoia. O Lula concorda com o que está acontecendo. O PT apoia.
O PT apoia o que está acontecendo. Então o povo brasileiro não pode se calar e aceitar tudo o que está acontecendo. Não, tá tudo bem. É isso aí, presidente Lula. Estamos tristes, mas o senhor acha que tá tudo bem, então já era, vamos seguir em frente. Não. Tem que ter um repúdio imenso contra o partido e o presidente e o seu governo. Não podemos aceitar, tá? Então eu queria trazer essa notícia pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, qual é a sua opinião, tá? De onde você fala, comenta a sua cidade aqui embaixo. É importante também, tá? E olha, esse canal é novo, tá? Então me ajude a compartilhar esse canal, compartilhar esse vídeo e também se inscrever. É muito importante, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.